Atenção, mulheres! Sabe aquela época do mês em que a roupa fica apertada, o sapato incomoda mais do que o normal, no rosto surgem aquelas espinhas indesejáveis e o humor, nem se fala. Já sabe do que eu tô falando, né? O período pré-menstrual realmente é o momento mais tenso para nós do sexo feminino. Antes do fluxo menstrual, tem aquele inchaço bem chato que tira a nossa alegria, não é mesmo? Vamos entender então por que isso acontece de fato. Todos os meses, a mulher se prepara para uma possível gestação. Como isso não acontece, os níveis dos hormônios femininos acabam caindo e essa variação hormonal tende a causar uma retenção líquida. Por isso, as mulheres no período perimenstrual, então alguns dias que antecedem a menstruação e no período menstrual, podem ter um ganho de peso e sentir um inchaço na região abdominal e pélvica. É bom entender de onde vem todo esse líquido e qual a melhor solução para lidar com essa fase em que a gente se sente realmente mais inchada. Na verdade, acontece uma redistribuição do líquido que já existe no nosso corpo. Tanto que uma das medidas para a gente tentar diminuir essa retenção de líquido é ingerir mais líquido, porque isso estimula a nossa diurese e facilita a eliminação desse líquido que fica extravasado para um terceiro espaço, dando essa sensação de inchaço nas pernas, inchaço na região abdominal e pélvica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 80% das mulheres brasileiras sofrem com os sintomas da TPM. Já no mundo como um todo, esse número chega a 90%. E olha, você pode não saber, mas existem cerca de 150 sintomas que a tensão pré-menstrual provoca na mulher. Realmente somos muito guerreiras, hein? Palmas para nós! A Lígia faz parte desses 80% das mulheres brasileiras que sabe bem as consequências desse inchaço e como ele influencia tanto no corpo quanto na mente. Uma semana antes, até mais, já começa a sentir aí os indícios do inchaço menstrual. Eu faço acompanhamento com o nutricionista, tudo, e até nesse período eu não posso fazer a parte de medição de medidas, essas coisas, porque eu ganho até um peso de 2 quilos a mais referente a essa retenção de líquidos. Eu me sinto bem mal, é bem cansativo, eu sinto que meu corpo tá bem pesado, tem toda a questão hormonal, psicológica também, você vai colocar uma roupa, não tá legal aquele dia, porque você tá com aquele ganho de medida, então não é bacana. Eu, por exemplo, eu tenho bastante parte, eu fico com muito calor e meu corpo dói por causa da retenção de líquido também. Um dos sintomas mais notados por quem está convivendo com a gente durante esse período é a questão da irritabilidade. A gente costuma ver bastante que as mulheres têm uma certa labilidade emocional no período perimenstrual. O que é isso? É a mulher ficar mais emotiva, mais irritada, querendo brigar com o mundo, a gente fala, né? Então isso é muito comum, isso acontece pela variação hormonal, porque os hormônios que dão a estabilidade emocional também estão relacionados com os hormônios femininos. Então essa variação hormonal acaba influenciando também a parte psicológica da mulher. É luta, minhas amigas. Mas não é fácil, né, Lígia? Havemos de concordar. O mais importante é se compreender e ser compreendida. Eu reconheço que é um momento importante e eu diria que é um momento que não tem como a gente deixar de passar. Então isso me deixa um pouco triste, chateada, porque as pessoas do nosso lado, do nosso redor, não compreendem isso. Um homem, por exemplo, não vai compreender que a gente não está no dia bom, que o nosso corpo não está bem, o nosso metabolismo não está funcionando da maneira que a gente espera. Então é bem triste, assim. Eu diria que o estresse fica bem lá em cima e a gente espera que as pessoas compreendam, que estejam ao nosso redor, sejam dispostas a entender. Ainda mais perto desse período, cai naquele clichê de ser, é o período menstrual, e todas aquelas piadas desnecessárias que já deveriam ser algo normal, porque nós somos mulheres, acontece. Fica mais difícil para você lidar nesse período porque você não tem muita a razão. O que mais funciona ali são as emoções, que essa parte do cérebro, principalmente o hipocampo e a amígdala, que são responsáveis por esses hormônios, na produção deles, e o controle das emoções, e eles perdem esse controle. Então fica difícil para a pessoa lidar nesse momento. O que é necessário é buscar uma ajuda profissional,
Não é impossível de você controlar, ou com medicação, que você procura um médico que trabalhe nessa área aí também. E na terapia ajuda bastante a controlar essas emoções, porque você vai começando a entender melhor como o seu sistema está funcionando e você vai tomando consciência disso. E isso pode melhorar bastante essa parte da TPM, que é um período bem crítico para todas as mulheres, umas mais e outras menos. É difícil, pesaroso e realmente necessário. Mas em meio a todos esses sintomas e consequências da tensão pré-menstrual, podemos fazer sim a nossa parte para ajudar o corpo a passar por esse turbilhão. Vamos começar pela alimentação. Anotem as dicas aí, meninas! A alimentação está muito relacionada com esse inchaço também, então evitar alimentos que causem distensão abdominal, derivados de feijão, lentilha, brócolis, isso tudo causa flatulência e aumenta a distensão abdominal, pode dar esse aumento da sensação de inchaço. E a gente tem alguns alimentos que são considerados diuréticos naturais. Então, suco de limão, pepino, tomate, alimentos ricos em potássio costumam ajudar a melhorar essa sensação de inchaço. Proteínas magras, tofu, proteína de soja também. Então, esses alimentos são ricos em antioxidantes e substâncias que são consideradas diuréticos naturais e ajudam nesse momento mais turbulento aí da fase da mulher. Ah, e tem também o famoso exercício físico, que é um santo remédio, né, gente? Vamos combinar. Se preparem para a nossa pequena aula com a ajuda da Elaine, que é educadora física. Quando você está nesse período menstrual, que é o mais crítico, o mais indicado seria você fazer de 2 a 3 vezes por semana, com um ritmo um pouco mais baixo, podendo sim trabalhar outras valências. Não precisa ser um treino muito forte, muito pesado. Você pode trabalhar a mobilidade, pode trabalhar sim com o seu peso corporal. Tudo isso sem precisar sair de casa. Então a gente tem aqui uma caixa que você pode usar na sua casa, uma cadeira, para fazer, por exemplo, agachamento. Pode fazer sem a cadeira, pode fazer com a cadeira, colocando inclusive movimento de panturrilha, que ajuda muito, ó. Pontinha do pé, braço, podemos fazer aqui, ó, flexão de braço. Corrida na horizontal, já trabalho o abdômen junto e aí também já faz um pouquinho daquele cardio. Abraçando os joelhos com o corpo inclinado, trabalhando o abdômen. E também podemos fazer corridinhas, deslocamentos, saltos, tudo isso pode te ajudar muito nesse período de toda mulher. Pronto, depois de saber de tudo isso, agora é só se cuidar bastante e passar pela famosa TPM sem tanto sofrimento. Boa sorte, mulheres!